E aí, gente, muito bom revê-los aqui. Eu espero que todos estejam bem. Confesso que estou com saudade. Pastor Luciano, depois você me diz como é que você está, mas eu já quero começar esse bate-papo comentando sobre o sermão dessa manhã. Bom, a temática ali do Sinai, aquela experiência que Deus tem com Moisés, com todo aquele povo ali, tão impactante. O que eu destaco é a ideia de que ali no Sinai, Deus nos ensinou que não basta só ver a Deus. É preciso perceber, sentir a Deus, experimentar a Deus, ter uma experiência com Deus. Porque se a gente for parar para pensar, no momento em que Deus está ali falando com aquele povo, eles acabam tendo que exercitar todos os seus sentidos. Eles ouviram, eles viram manifestações e aquilo tudo ali foi muito importante no processo de uma experiência real com Deus. Mas, para não me estender muito, Pastor Luciano, quero que você explique um pouco sobre isso aí. E depois comente também o que chamou a sua atenção nesse sermão de hoje. Vamos lá, vamos começar essa resenha. Fala, Pastor Ibrahim, olá a todos que nos assistem, seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Hoje a gente vai continuar então aí a nossa conversa sobre o livro de Êxodo, agora sobre o Sinai, né? O encontro que Deus tem com o povo de Israel ali. Pastor Ibrahim, essa mistura de sensações que o povo tem da presença de Deus, eu acho muito legal, porque às vezes a gente faz uma separação que é incompatível com esse evento do Sinai, que é a separação entre razão e emoção, né? A revelação de Deus envolve as duas coisas de maneira clara aqui. Eles ouvem a voz de Deus como se fosse uma voz de grandes trovões, né? Eles olham e veem manifestações grandiosas. O monte parece que pega fogo, mas não se consome, né? Que nos lembra também lá da sarça ardente no capítulo 3, quando Deus chama Moisés. Enfim, é algo maravilhoso que está acontecendo em todas as esferas da experiência humana, seja racional, porque eles estão ouvindo e estão entendendo a palavra de Deus, e assim também como nos seus sentidos. Isso é importante porque entender o que Deus diz não é só uma experiência racional. Eu acho que essa é a grande sacada dessa ideia que o pastor Edson trouxe pra gente. Mas é também uma compreensão que mexe com tudo que nós somos, com quem a gente é, né? Com todas as esferas da nossa vida. E eu acho isso incrível. Pastor Luciano, muito legal isso que você falou. E o que eu acho interessante é que Deus ali meio que encontra uma maneira didática, né? De fazer com que aquele povo definitivamente entenda que ele é o Deus criador. Deus já tinha se manifestado para eles ali nas pragas, eles já tinham visto que Deus realmente é soberano e estava no controle das coisas, de maneira inclusive sobrenatural, utilizando elementos naturais da natureza ali. E agora eles têm de novo uma oportunidade de ver ali que Deus ele é o criador e por essa razão ele está no controle de toda a situação. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção nesse episódio é que Deus vem agora estabelecer a lei, ou algumas leis, alguns critérios, algumas regras. Bom, eu não sei muito bem se todo mundo aqui consegue ter clareza de que lei seria essa. Talvez seria interessante a pessoa, Luciano, agora é contigo, dizer, explicar, como é que é isso? Existe uma lei para Deus e uma lei para os seres humanos? É uma lei só? Como é que a gente pode harmonizar essa situação? Muito bom, pastor Ibrahim. A gente, de fato, às vezes a gente costuma fazer essa diferença, né? Essa divisão entre uma parte da lei relacionada a Deus e uma parte relacionada ao próximo, né? E essa é uma divisão que até mesmo Jesus vai fazer, né? Ele vai reconhecer os dois grandes princípios, que é amar a Deus e também amar ao próximo. Nisso se resume a lei, né? Com certeza. E é claro que a lei, então, ela tem essa ideia de unidade, né? Ela não serve só como uma forma de regular a sociedade, e esse é o ponto que o Edson trouxe pra gente da lei, mas tudo que está nos 10 mandamentos tem a ver com a dimensão espiritual. Ou seja, a gente não mata, não adultera, não faz outras coisas, não é porque socialmente isso não é agradável. Isso vai ser uma consequência, essa ordem social, mas esses princípios, através dos 10 mandamentos, estão intimamente ligados à esfera espiritual. Deus está entrando em aliança com eles para que eles sejam a sua propriedade peculiar, uma nação de sacerdotes, um povo santo, né? Então, se a gente não trata bem o nosso próximo, a gente está acabando com o princípio da lei, que é o amor, né? Então a gente tem uma desorientação. Basicamente, o que os 10 mandamentos, nessa unidade literária que eles têm, mostra que não existe como a gente
amar a Deus ou adorar a Deus sem também estendermos a mão para o nosso próximo. Lá João, depois mais à frente, vai dizer, né, que aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem não vê? Então a dimensão, todas as dimensões da vida têm a ver com Deus, né? Não só quando eu vou à igreja, só quando eu vou para um culto, mas o que eu faço no dia a dia, como eu levo a minha vida, tudo isso tem que ver com a minha dimensão espiritual. E os 10 mandamentos nos ensinam a viver em uma vida onde tudo é espiritual. E isso que é algo importante para a gente tirar também desse sermão. Gente, eu ficaria aqui, pastor Luciano, a tarde inteira, inclusive, falando e relembrando tudo que foi dito nessa manhã. E aí, pensando em relembrar, na verdade, eu gostaria de, quem sabe, poder imaginar a experiência incrível que foi lá no Sinai. Inclusive, o pastor Edson, nessa manhã, ele fala da necessidade, o quão seria importante se nós tivéssemos, se a gente voltasse a viver, viver aquela experiência que aquele povo viveu no Sinai. Viver aquela experiência que aquele povo teve com Deus, resgatar aquilo de alguma maneira para hoje, para as nossas vidas atualmente. E não manter aquela experiência do Sinai lá no passado, tentar trazer ela para a nossa realidade de hoje. E aí me chamou a atenção justamente essa provocação dele, esse convite dele a esse tipo de experiência. Pastor Luciano, como é que você entende isso? Como é que você consegue imaginar ainda hoje a gente vivendo novamente aquela experiência do Êxodo, aquela experiência do Sinai? Bom, eu já vou me despedir daqui porque eu tenho certeza que você vai dar show agora aí falando sobre isso. E, querido, querida, semana que vem tem mais bate-papo aqui, tem mais Repensando, e eu me despeço aqui e deixo a palavra com você, pastor Luciano. Fala pra gente, fala um pouquinho sobre essa experiência lá no Sinai. Tchau, tchau. Valeu, pastor Ibrahim, muito bom ter falado com você aí. Cara, eu terminaria dizendo que essa experiência do Sinai, ela precisa ser revivida realmente por nós hoje no presente. E tem uma característica ali no texto que é bem maneira, que o Edson trouxe pra gente, é que não existe um destinatário ou um endereço fixo nessas palavras de Deus. O texto diz, então falou Deus todas essas palavras dizendo. E não tem uma construção comum pra gente, como disse Deus a tal pessoa, ou disse Deus a Israel, e etc. Parece que fica mais abrangente nesse momento chave, né, que é a entrega da lei, dos 10 mandamentos que Deus fala. E logo em seguida os mandamentos eles são dados na segunda pessoa do singular, né, tu. Então o povo de Israel está ouvindo como uma nação, em um grupo, mas eles ouvem na segunda pessoa, ou seja, é algo direto, né? Então eles recebem a lei como se a lei fosse dada individualmente para cada um, né? Então isso é algo muito legal. E quando a gente lê a palavra de Deus, lê os 10 mandamentos, esses princípios que vão governar toda a legislação que Deus vai dar depois para o povo de Israel, é na verdade um chamado pessoal, né? É Deus dizendo para você aquele princípio e pedindo que você seja obediente a ele, porque como ele já se manifestou no Egito e também no Sinai, ele é o criador de todas as coisas e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então toda vez que a gente lê, parece que esse texto foi escrito pra gente, porque tá ali, não farás, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, e a gente fica, poxa, talvez esse texto foi escrito para mim. O Sinai precisa ser revivido e que isso seja uma realidade para nossa vida, né? Que a gente sempre dê ouvidos à voz de Deus e procure viver de acordo com a sua palavra. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês também. Se você gostou dessa resenha, curta, compartilhe, passe o sermão para outras pessoas e depois passe essa resenha também para a gente, para as pessoas terem uma fixação melhor, rever aí os principais, os highlights do sermão do pastor Edson. Foi um prazer estar com vocês aqui. Nos vemos sábado que vem. Forte abraço.